O ano era 2001 e a Pixar já estava consolidada no meio dos grandes estúdios, apesar de ainda estar lançando seu quarto filme. O estúdio lançava em novembro de 2021 um dos seus maiores sucessos, Monstro S.A., e quem não gosta desse filme aí tá completamente maluco. Dirigido por Pete Docter, o filme começa com um arzinho meio sombrio, mostrando um monstro em um quarto para assustar uma criancinha, assustar um molequinho, mas que acaba assustando ele mesmo, porque o monstro e aquele rolê todo não passava de uma simples simulação. E chama a atenção dele pelo fato dele ter entrado no quarto e deixado a porta aberta, e isso é considerado algo extremamente perigoso, porque eles acreditam que as crianças são tóxicas e podem matar os monstros. Nada mais tóxico ou mortal do que uma criança humana. E nessa hora que a gente descobre que eles assustam crianças, pois os gritos dessas crianças geram energia, então a eletricidade deles é gerada através do susto e dos gritos. Se fosse hoje em dia, eles estariam no escuro, porque parece que as crianças não têm medo de nada, né? Na real, a geração de hoje em dia só tem medo que caia a internet, elas fiquem sem o TikTok e a galinha pintadinha delas. O Wazowski e Sully são melhores amigos e inseparáveis que se conheceram nos tempos de faculdade, e o zoiudinho da mamãe, como é conhecido, tá treinando o grandão azul para que ele mantenha o primeiro lugar dos monstros que mais assustam na empresa. Tá rolando uma competição na firma e o Sullivan tá competindo susto a susto com o Randall, um camaleão mal encarado aí, cheio das má intenção. A dupla é do tipo boa pinta, que geral gosta, famosinho na cidade, as criancinhas monstros amam os dois, os colegas de trabalho gostam muito deles, todo mundo é fã dos caras, é um clima de festa, um clima de alegria, um clima gostoso. Apesar de ser um ótimo amigo, excelente namorado, o Wazowski não é um cara de boa memória, e a chefe dele, a Ross... Bom dia, Ross, minha lesminha de jardim suculenta. Vive cobrando ele dos seus relatórios e mais uma vez ele esquece de entregar as papeladas. O Wazowski é o cara que mais dá migué nesse filme, e eu acho que se ele tomasse uns ômega 3 da Top Term, talvez resolveria o problema dele. Ficaria ali com uma vozinha meio da Araci. É isso mesmo, Cristina. Com o ômega 3, melhora a memória. Mas não ia esquecer de entregar as papeladas pra Ross. Tô de olho em você, Wazowski. Sempre em dupla, um fica responsável por chamar as portas que servem como portal para dentro dos quartos das crianças, e o outro entra para assustar. O Wazowski é o cara que comanda as portas e o Sully é o cara que entra para assustar as garotinhas. Nesse vai e vem de susto, um dos monstros sai de uma das portas com uma meia colada nas costas, e geral entra em desespero. O código 2319, ameaça crítica, é o fim do mundo, vai todo mundo morrer. Tocam os alarmes, entra a galera da CDA vestida com as roupas amarelas de contenção, bota o amigão na descontaminação, raspam todos os pelos dele e vira o caos por causa de uma meia, única e exclusivamente uma meia. Depois de voltar à normalidade, o Wazowski tá empolgadaço porque ele vai sair com seu amorzão vulgo Célia. Tu és pra mim um chuchu. Pra comemorar o aniversário da amada. Vai rolar um jantarzinho, depois vão namorar no trem fantasma. O safado escolheu justamente o trem fantasma porque é no escurinho ali, o bandido tá cheio de más intenções e tá querendo alguma coisa ali. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Mas a empolgação dura pouco, já que ele encontra a chefe dele mais uma vez, e mais uma vez ela cobra ele dos relatórios que mais uma vez ele esqueceu. E como o Sully é um dos seus melhores amigos, se não o melhor amigo, ele dá aquela ajuda, pá, com a papelada, para um amigo poder sair ali à noite e ter a sua noitezinha romântica com a crush. O Sully vai até a mesa do Wazowski para pegar os papéis e encontra uma porta, mas já era para essa porta aí estar guardada, não era para ela estar lá mais. E ele dá uma verificada para ver se não tem ninguém lá dentro, se não tinha nada de suspeito acontecendo, e percebe
percebe que uma criança tá grudada no seu rabo, exatamente. E óbvio que ele sai desesperado, até porque geral acredita que as crianças são tóxicas e coisa do tipo. E é aí que a gente vê que quem colocou a porta ali foi o Randall. O safado tá trapaceando para poder terminar na frente no ranking do susto. E o Sully continuou desesperado jogando as coisas da criança fora quando finalmente ele acha que tá livre, que ele acha que ele tá tranquilex. Achou errado, otário, porque a menina tá na cola dele e ele tá se cagando de medo. No desespero, coloca a menina numa bolsa e vai até o Wazowski, que tá num restaurante japonês, bem de boas, curtindo com a Célia. E nesse momento o caos tá instaurado, a menina escapa da bolsa, geral vê a criança, a CDA aparece de novo atrás da menininha, vira uma loucura. Os dois, apesar de terem medo da criança, não abandonam ela, né? Eles têm um mínimo de humanidade ali, embora seja um monstro. Eles levam ela pra casa e se protegem do jeito que dá, né? Inclusive o Wazowski mete um pé de pato e uma peneira na cabeça para poder se proteger, 100% proteção. Vem cá, criança! Não venha pro nosso lado, tá tudo bem! E os dois estão se cagando, só que a menina só quer brincar e aí nasce o nome dela, né? Que é Boo, que é o barulho que ela faz para assustar os dois. Outra coisa que acontece é que eles descobrem que ela consegue alterar a energia, chorando ou rindo. Mas eles só percebem isso e não se ligam muito bem na parada, mas mais pra frente vão usar isso aí ao seu favor. Depois de acalmar a garotinha, o Sully começa a perceber que, na verdade, ela não é tão perigosa assim. E como diria Galvão Bueno, vai se criando um clima tenso. Sully quer ajudar a garotinha e o Wazowski acha que a ideia de devolver a menina é loucura. Ele tá com medo, né, obviamente. Ele tá puto e o Sully acaba criando uma fantasia para poder entrar com a menininha na fábrica de novo. E a fantasia bem meia boca dá certo e eles conseguem entrar sem nenhum tipo de problema, ninguém percebe que é uma menina que tá ali. E o BO é que a garotinha não para quieta um segundo, é uma criança, né? Não para quieta um segundo e em uma das suas fugidinhas ela quase consegue ser pega aí pelo Randall, que percebe um clima e uma movimentação meio suspeita e começa a ter alguma coisa errada aqui, hein? Depois de se esconder de geral, eles realmente chegam na sala do susto para poder mandar a menina de volta para casa. Só que o Wazowski tá pouco se lixando e por ele ela entra em qualquer uma das portas e vai parar em qualquer lugar, mas o Sully pegou um certo afeto e ele não deixa. Enquanto os dois estão discutindo, que discutem pouco, graças a Deus, adivinha só o que acontece. A menina foge de novo. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não... cara! E mais uma vez os dois saem para procurar a garotinha e são confrontados por Randall, que tá levemente desconfiado da dupla, principalmente depois de ver o Wazowski no fundo de uma foto que foi pra capa do jornal e tem a menininha lá na frente e o Wazowski tá escondidinho lá no fundo. Aí o Randall começa a associar as coisas aí e começa a ficar desconfiado. Cadê a garota? Garota? Que garota? Enquanto o Wazowski tá tomando uma pressão do Randall, o Sully tá tentando encontrar a menina, que decide entrar num cesto de lixo e aí passam a galera da limpeza e recolhe esse lixo. Só que a menininha pula pra fora do lixo e o Sully não vê e acha que ela ainda tá no lixo. E a partir daí o Sully passa a correr atrás do lixo achando que a menina tá lá dentro, até que o lixo vai parar num compactador e aí ele entra em choque achando que é o fim da criança. Mas a menina mesmo tá bem no Nice, brincando com as crianças monstros, mas finalmente Sully e Wazowski encontram ela e vão pra sala de susto para poder levar ela de volta para casa. Mas ela não tá muito afim de voltar não. O Sully tá com medo de mandar ela pra casa e o Randall pegá-la novamente, né? O Wazowski entra na porta para poder provar pro amigo que não tem nada, né? E voilá. Randall captura o zoiudinho da mamãe achando que é a menininha e leva ele para um laboratório secreto onde ele ia sugar o medo da menina, né? Só que no caso não é a menina mais, porque ele pegou o Wazowski. Mas aos 45 do segundo tempo, o Sully consegue chegar e salvar o zoiudinho das garras e das mãos do Randall.
O Sully, antes de fugir, vai pedir ajuda ao Dr. Waternoose. E ele foi até o chefão pra contar as tretas que o Randall estava fazendo, mas quando ele chega lá, o chefe tá dando um treinamento pros novatos e pede pro Sully mostrar como é que faz, porque o Sully é o brabão do rolê. E o Sully fica meio pistola e acaba assustando o boneco, mas na real ele acaba assustando também a Boo, coitada. E ela não quer mais ficar com ele, porque ela tá com medo dele, óbvio. E aí ela foge pro colo do Waternoose. O Sully fica tristão, né? Porque ele percebe a cagada que ele fez ao assustar a Boo. O Wazowski conta toda a treta do Randall e, pra surpresa de todos, o chefão também tá envolvido aí nessa confusãozinha marota. E é aí que ele manda os amiguinhos pro Himalaia e fica com a menininha. Depois de uma boa DR, os dois voltam pra fábrica e mais uma vez, aos 45 do segundo tempo, conseguem salvar a Boo. E aí rola toda aquela perseguição, aquela sequência de perseguição gostosa pelas portas, o Sully e o Wazowski tentando encontrar a porta da Boo e o Randall desesperado atrás dele tentando pegar a menina de volta, mas no final eles conseguem dar um fim no chatão, enfia ele numa porta qualquer e quebra a porta. E aí ele não vai conseguir voltar mais pra fábrica e pro mundo dos monstros. Mas nem tudo é tão simples assim. Ixi, Maria. Porque quando eles chegam com a porta na base, tem uma galera da CDA esperando por eles. E mais uma vez precisam fugir. E esse filme é baseado em susto e perseguição. E tudo se resolveria facilmente se o Wazowski não fosse fraco de memória. No fim era tudo uma armadilha pra poder pegar o Waternoose. E eles conseguem ali uma confissão dele em flagrante, que ele diz que sequestraria quantas crianças fossem preciso para poder salvar a empresa. E mais uma vez, para surpresa de todos, a verdadeira chefona do rolê todo era a Ross, aquela chefe chata que ficava cobrando o Wazowski dos relatórios. E para a segurança de todos, ela diz que a porta da Boo deveria ser destruída, ou seja, o Sully não ia mais poder ver a menininha. E aí quem tem coração chora, obviamente, porque momento triste, como diria o Cucu. Mas nem tudo é tragédia nesse filme, porque agora eles descobrem que o riso rende muito mais energia que o susto. E a fábrica está salva. Tava lá o Dr. Waternoose e o Randall fazendo horrores para salvar a fábrica, e o Sully e o Wazowski conseguem salvar a fábrica de uma maneira muito mais heróica e mais tranquila. E agora, ao invés de susto, tudo se transformou num grande stand-up. E no fim, o Wazowski, que era o carinha que fazia o apoio, agora é o cara que entra no quarto na ação para poder fazer as crianças rir. E no fim, o zoiudinho da mamãe faz uma surpresa pro Sully e o cara conseguiu juntar todos os pedaços da porta da Boo e o Sully consegue mais uma vez ver a menininha, e é o fim da nossa história. Monstros S.A. custou 115 milhões de dólares e faturou 577 milhões para Pixar e teve uma nota de 8.1 no IMDb, que eu acho baixa, porque se fosse para mim eu daria uma nota muito maior, porque esse filme é muito bom, muito incrível e muito maravilhoso. E se você não assistiu Monstros S.A., você tá vivendo errado, vai assistir, porque esse filme é muito maneiro. Muito obrigado por assistir até aqui, deixa o seu like, a sua inscrição, manda esse vídeo para sua mãe, para sua avó e para sua tia, e manda pro seu irmãozinho também. É nóis.